no profeta Jonas, capítulo 3, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Profeta Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3. Nesta noite, irmão, nós vamos falar sobre um tema que Deus me deu, fugindo de Deus. É o tema da mensagem desta noite. Jonas, ele foi esse homem que fugiu de Deus. O Senhor Deus chamou Jonas e mandou ele para Nínive. Aquela cidade de Nínive tinha 120 mil homens que habitavam naquela cidade. E Deus mandou Jonas, vai para Nínive e pregue a palavra. E era necessário ele pregar uma palavra de arrependimento em Nínive. E Jonas, ele comprou em Jope uma passagem para Tarsis e foi para Tarsis. Ele fugiu de Deus. Talvez aqui nesta noite tenha algum crente que já fugiu de Deus, do chamado de Deus. Deus te chamou para você fazer algo para Ele e você não foi. Deus, ele te mandou fazer um evangelismo ou pregar para alguém que ainda não conhece Jesus, ou talvez Deus te mandou você visitar um enfermo e você não foi. Você também fugiu de Deus, se você não obedeceu o chamado de Deus. Vamos nos pôr de pé e vamos ler só apenas 3 versículos, 1, 2 e o 3. Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Podemos sentar, irmãos. Irmãos, esta noite o tema que Deus me deu, fugindo de Deus, é o tema da mensagem desta noite. Jonas, ele fugiu de Deus. Talvez algum de nós, Deus já mandou a gente fazer uma missão para ele, ou evangelizar, ou visitar um enfermo, ou pregar para alguém e a gente não foi. Se você não foi, você fugiu de Deus. Deus mandou Jonas ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Ele não obedeceu ao Senhor Deus. Irmão, nesta noite, a introdução da mensagem desta noite, desista de fugir de Deus. Não fuja de Deus. Todos os homens que fugiram de Deus, eles foram de mal a pior a vida deles. Não fuja de Deus. Este livro, o livro de Jonas, irmãos, mostra que Deus domina o mundo inteiro. O céu, Deus é Senhor no céu. No mar, está no domínio de Deus. A terra pertence ao Senhor Deus. Os animais são de Deus e os seres humanos pertencem a Deus. Ele também é um Deus de amor e de compaixão, sempre pronto a perdoar e a salvar, tanto as pessoas que fazem parte do povo de Israel, como as que são de outras nações. Então, irmãos, Deus, Ele quer salvar toda a humanidade. Sempre foi o propósito de Deus. Primeiro Ele veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram o Senhor Deus. Os judeus rejeitaram. Os judeus, irmãos, conhecem a história bíblica, que os judeus estavam esperando um Messias guerreiro que libertasse o povo de Israel do cativeiro, mas Jesus, irmãos, ele não veio para guerrear aqui neste mundo, ele veio para nos salvar, para ser rei da igreja, para ser rei de todo aquele que nele crê e confessar os seus pecados a ele passa a reinar.
em nossos corações. E nesta noite queremos falar sobre este tema, fugir de Deus. Pare de fugir de Deus. Quando o homem foge de Deus, dividimos a mensagem em 3 tópicos. Quando o homem foge de Deus, o primeiro tópico da mensagem. Quando ele é ateu, ele foge de Deus. Irmãos, 2,3% da população mundial é de ateu. De pessoas que não acreditam em Deus. De pessoas que quando você fala de Deus para ele, ele não quer ouvir de Deus. Eu conheci um rapaz que ele é ateu. Ele é um homem iletrado, tem muito conhecimento. De tudo que você vai conversar com ele, ele tem conhecimento. Ele é um homem muito estudioso, mas é ateu. Ele é ateu, ele não crê em Deus. E 2,3% da população mundial é de ateu. 16% da população mundial não tem religião. Não tem religião. 16% da população mundial não tem religião. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas no mundo não têm religião. Eles não acreditam em Deus, em nenhum outro Deus, e só há um Deus, Criador dos céus e da terra. Este Deus é o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que enviou o seu único filho, o seu primogênito, para nascer na plenitude dos tempos, para nos salvar. Este é o único Deus que existe nos céus. Ele é Senhor nos céus e aqui na terra. E a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 18, quem nele crê será salvo, mas quem não crê será condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Felizmente, irmãos, no mundo há 2,3% de pessoas que não creem em Deus, são ateus, e 16% não tem nenhuma religião. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Às vezes aqui na cidade mesmo, Itaperuna, tem pessoas que não têm religião. E aqui na cidade de Itaperuna tem pessoas que são ateus. E Jesus também, ele morreu por essas pessoas, e elas precisam de ser alcançadas por Deus, mas são pessoas que fecharam o seu coração para Deus. Eles não creem em Deus. Mas cabe a nós, Igreja do Senhor Jesus, orar por essas pessoas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais as pessoas ouvem de Deus, mais Deus quebranta o coração do homem. Quanto mais a mensagem ela é pregada, mais as pessoas vão se quebrantando. Se quebrantando. O segundo tópico da mensagem desta noite, eu peço a Lorena que esteja projetando 2 Timóteo, a irmã Lênis, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Há muitas pessoas que fogem de Deus. Quando o homem ama os prazeres do mundo, ele está fugindo de Deus também. Sabia que ali tem 2 homens neste texto, que esses 2 homens, eles amaram os prazeres do mundo e fugiram de Deus e não queriam saber de Deus? E esses homens, esses 2 homens, quando nós chegarmos lá na eternidade, eles não vão morar no céu, porque eles não... Nós vamos ler sobre esses 2 homens agora. 2 homens que não, durante a trajetória das suas vidas aqui na terra, Janes e Jambres, esses 2 homens, Janes e Jambres, esses 2 homens, enquanto eles viveram aqui na terra, eles não quiseram saber de Deus. Eles amaram o mundo, a concupiscência do mundo, os prazeres do mundo. Amaram o pecado, mas não amaram a Deus. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Né? 2 Timóteo. Sabe disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Versículo 2. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio,
cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te-se desse também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres sobrecarregados de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se impuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Irmãos, esses dois homens, Janes e Jambres, homens que amaram os prazeres do mundo e não amaram a Deus. Irmãos, e nós vivemos num mundo que tem pessoas que amam o pecado. Ama o pecado, mas não amam Deus. Ama este mundo de prazeres, este mundo de pecado, a prostituição. Ama os vícios, as drogas. Ama o pecado, mas não amam a Deus. E Janes e Jambres. Moisés falou sobre esses dois homens. Homens que viveram no mundo, preso neste mundo, mas não amaram a Deus. Eles estavam presos no pecado, na vaidade deste mundo. E esses dois homens, quando nós chegarmos na eternidade, eles não vão estar na eternidade com Deus eternamente. Porque eles resistiram a Deus, eles não quiseram nada com Deus. E quantas pessoas, irmãos, em nossos dias, que estão apostatando da fé cristã, pessoas, irmãos, que frequentavam a igreja, pessoas que pregavam na igreja, pessoas que estavam na igreja, crentes que estavam na igreja, adorando ao Senhor, cantando na igreja, pregando na igreja, orando na igreja, expulsando demônios, orando pelos enfermos, e os enfermos eram curados em nome de Jesus, mas se afastaram. Janes e Jambres é um desses dois homens que se afastaram do caminho da verdade, que se afastaram do caminho estreito, que apostataram da fé. Não fuja de Deus, igreja do Senhor Jesus, porque um dia o Senhor Jesus irá julgar grandes e pequenos. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E esse dia, irmãos, Deus vai julgar todos, grandes e pequenos, crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres, idosos, todos vão ser julgados. E naquele grandioso dia, Deus não terá ninguém por inocente. Homens ateus, homens que não têm religião, homens que apostataram da fé igual Janes e Jambres, amaram os prazeres deste mundo. Deus vai julgar. E a parte de Janes e Jambres é o lago de fogo e enxofre, diz a Bíblia. Porque eles não quiseram nada com Deus, não se converteram, não se arrependeram dos seus pecados. Os seus pecados não foi perdoado. E a Bíblia diz que muitos naquele grandioso dia vão dizer para o Senhor: Senhor, em teu nome eu profetizei. Em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios. Em teu nome eu falei línguas estranhas, Senhor. Em teu nome, Senhor, orei pelos enfermos, os enfermos eram curados. Em teu nome, Senhor, eu expulsei, eu orei e jejuei, e demônios foram expelidos de pessoas, foram expulsos de pessoas. Em teu nome, Senhor, eu preguei e multidões foram salvas. E o Senhor Jesus vai dizer para as pessoas que apostataram da fé igual Janes e Jambres: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Eles amaram os prazeres deste mundo.
Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Os 10 mandamentos se resumem em 2 mandamentos. Amará o seu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Deus, irmão, nós temos que amar mais a Deus do que tudo neste mundo. Você tem que amar mais a Deus do que o seu carro, do que a sua casa. Se você tem um sítio, amar mais a Deus do que o seu sítio. Você tem que amar mais a Deus do que os seus filhos, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é o mais importante. O Senhor Deus é uma pérola preciosa, Jesus é uma pérola preciosa. O Senhor Jesus é um tesouro de grande valor que está no céu, preparado para nós. Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21 está escrito: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e o ladrão mina e rouba. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça consome, nem o ladrão mina nem rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Onde está o vosso tesouro? No céu ou na terra? Os prazeres da terra são prazeres passageiros. Tudo isso vai passar. Os prazeres aqui da terra são passageiros, mas os prazeres lá do alto, os valores lá do alto são eternos. E nós temos, irmãos, que estar com a nossa mente voltada para as coisas de cima. A Bíblia nos manda pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima. Temos que estar sempre pensando nesses 66 livros, que é a Bíblia Sagrada. Mas este mundo de pecado, irmão, nós temos que morrer para ele, para este mundo, renunciar os prazeres da carne, negar a nós mesmos. Porque, irmãos, muitos nos dias de hoje estão apostatando da fé. Às vezes você vai em determinado local, você vê uma pessoa que era um cristão fervoroso. Agora ele está lá no mundo de pecado. Às vezes você até vê pastores que eram fervorosos, estão no mundo de pecado, praticando o pecado. E a Bíblia diz que aquele que tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Mas se o cristão, irmãos, ele colocou a mão no arado, o arado é Jesus. Ele olhar para trás, ele não é aprovado para entrar no reino dos céus. Ele não foi aprovado. Se ele voltou para o mundo, para os prazeres do mundo, para os prazeres da carne, como Janes e Jambres, ele não é aprovado para entrar no reino do céu. Jonas, irmãos, Deus deu uma segunda oportunidade a Jonas. Deus mandou ele para Nínive, aquela grande cidade, 120 mil habitantes. Ele foi para onde? Para Tarsis, comprou uma passagem ali em Jope, entrou dentro do navio, e dentro do navio, o irmão Jonas, ele fez o quê? Ele foi em direção a Tarsis. Aí, irmãos de Deus, ninguém se esconde de Deus. Deus sabia que ele estava Jonas dentro do porão do navio, lá embaixo, dentro do porão. Aí o Senhor Deus fez o quê? Engrossou as ondas do mar. E o mar estava bravio, as ondas cada vez estavam engrossando mais. Aí os marinheiros lançaram sorte. Ali primeiro eles pegaram as fazendas. Fazendas, irmãos, são panos. Eles pegaram aqueles panos, aqueles objetos que ele tinha, lançaram no mar, para tirar o peso do barco, para o barco não afundar, o navio não afundar. Aí eles jogaram ali aquelas fazendas dentro do mar, e o mar continuou bravio, e quase que o barco estava, afundando. Aí o marinheiro, o chefe do navio, o marinheiro, ele disse para os outros marinheiros: nós vamos lançar uma sorte aqui, talvez alguém está em pecado, alguém errou contra o seu Deus. E ali eles lançaram sorte, a sorte caiu em quem? Em Jonas. Em Jonas. E quando eles vieram interrogar Jonas, Jonas falou: eu pequei, eu errei, Deus me mandou ir para Nínive, eu fui para Tarsis, peguei aqui, comprei uma passagem em Jope, fui para Tarsis. Aí o que eles fizeram? Jonas, nós vamos ter que te lançar no mar, porque você que está em pecado aqui dentro do navio. E pegaram Jonas e lançaram Jonas no mar. Aí o mar aquietou. Mas Deus providenciou um grande peixe para engolir Jonas. E aquele grande peixe foi morada para Jonas durante 3 dias. E Jonas ali dentro do ventre do grande peixe, Jonas ele ora a Deus, e o Senhor Deus ele tem misericórdia de Jonas. E aquele peixe chega na praia e ele
vomita, diz o texto que ele vomita ali Jonas na praia, e Jonas agora, ele ouve, ele ora dentro do ventre do grande peixe, pedindo a Deus perdão, misericórdia, porque agora Jonas, ele iria aproveitar a segunda chance, e Deus dá a segunda chance. Deus, ele não engana, irmãos, Deus, ele perdoa 70 vezes 7. Deus, ele nos manda perdoar não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes. O perdão infinito de Deus, mas Deus vai dando oportunidade, ele vai dando oportunidade ao homem. Se o homem não se arrepender, ele vai morrer no seu próprio pecado. Mas igual Jonas ele se arrependeu. E Jonas agora ele fala com o Senhor: Deus, eu vou para Nínive, Senhor. Eu vou obedecer ao seu chamado. E ele vai para Nínive. E quando ele chega em Nínive, ele começa a pregar um dia. Tinha que andar 3 dias dentro da cidade pregando o evangelho. No primeiro dia que começou a pregar, todos os ninivitas se arrependeram, do maior ao menor, do rei ao menor, todos se arrependeram dos seus pecados. Aí, todos os ninivitas, durante aquele dia, eles não comeram, jejuaram, vestiram de saco, sentaram na cinza, e ali eles começaram a invocar o Deus de Jonas. E começaram a invocar o Deus vivo, e o Senhor Deus iria destruir. 40 dias Deus deu para aquela cidade, 40 dias para eles se arrependerem. Se eles não se arrependessem dentro de 40 dias, eles seriam destruídos. Mas aquele povo se arrependeu, os ninivitas, do maior ao menor, do rei ao menor. E o mal que Deus faria, Deus não fez por causa do arrependimento daquele povo, dos ninivitas, 120 mil homens. Terceiro tópico da mensagem, irmãos. Terceiro tópico, fugindo de Deus. Quando o homem foge de Deus? Quando o seu coração endurece, também o homem foge de Deus. Mateus 13:15, irmã Lene, projeta aí Mateus 13:15. Há muitos homens, irmãos, que endurecem o seu coração. E é um perigo endurecer o coração. Há pessoas que têm um coração, às vezes, tão duro, um coração de madeira, um coração de pedra, está com o coração endurecido e você prega para aquela pessoa e ela fica assim, sem tomar decisão. Eu tenho amigos meus que eu tenho pregado para ele há anos, e eles não tomam decisão. Eu fui visitar uma vez, trabalho de missões nacionais, eu e um pastor lá da igreja em Santos, visitar um senhor que ele frequenta a igreja há 50 anos, frequentando a igreja com a sua esposa, ela é cristã, ela é membro de uma igreja cristã. 50 anos aquele senhor ouvindo a palavra de Deus, 50 anos aquele senhor ouvindo a mensagem do evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. 50 anos ouvindo pastores, evangelistas, pregadores. 50 anos ele ouvindo um plano de salvação. E 50 anos com o coração de pedra endurecido. Cuidado. Se você ainda não se converteu, pede a Deus para Ele quebrantar o seu coração. Peça a Deus para Ele entrar no seu coração, assim como Ele entrou no coração de Zaqueu. Zaqueu, o publicano, ele estava no alto de uma figueira brava, e quando ele viu Jesus, o Senhor Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje convém eu pousar em tua casa. Zaqueu desceu depressa. E Zaqueu disse para o Senhor: Senhor, entra na minha casa, vou preparar um banquete para o Senhor, mas entra também aqui, Senhor. Esse coração já está quebrantado, Senhor. Ele era de pedra, mas agora ele está quebrantado, agora é de carne, entra. E Jesus disse para Zaqueu: hoje chegou a salvação em tua casa, porque você é um filho de Abraão. Irmãos, quando o seu coração endurece, cuidado. Mateus 13:15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Irmãos, olha, irmãos, o texto. Este versículo falou muito ao meu coração, pois o coração deste povo era o coração do povo de Israel. Mas o coração hoje do Brasil, o coração das nações, o coração da humanidade deste povo se tornou insensível,
Este coração insensível é um coração duro, coração de pedra, de má vontade, e ouviram com seus ouvidos. Eles ouviram de má vontade, não queriam ouvir. Eu vou ouvir essa mensagem, mas isso não vai adiantar nada para mim assim. Há muitas pessoas que ouvem o evangelho de má vontade. Vou ouvir. O pastor Silvio está pregando. Eu vou ouvir. Mas não quero ser crente, não. Ouve de má vontade. Eu não quero ser cristão, não. Para ser cristão, eu quero curtir a vida. Tem pessoas que falam assim com a gente. A gente prega para ele, está ouvindo de má vontade. Ele ouve, mas não toma uma decisão. Ele ouve, mas não aceita Jesus. Ele ouve, mas não deixa o pecado, renuncia o pecado e se converte ao evangelho. De má vontade, ouviram com seus ouvidos. Tem pessoas ouvindo de má vontade. E fecharam os seus olhos. Tem pessoas que estão cegas, irmãos. Os deuses deste mundo estão cegando, o diabo, os demônios estão cegando as pessoas. As pessoas estão vendo milagres, cura. Estão vendo, irmãos, tanto milagres dentro da igreja do Senhor. Pessoas se convertendo ao milagre. E muitas pessoas estão cegas, não querem ver para crer. É necessário ver e ouvir o evangelho para crer em Jesus. Fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converter-se e eu os curaria. Deus, ele quer curar os povos, as nações, mas as nações estão endurecidas, com o coração endurecido. Em Itaperuna, irmãos, tem milhares de pessoas com coração endurecido. No Brasil tem milhões de pessoas com coração endurecido. No mundo tem bilhões de pessoas com coração endurecido. 1 bilhão, 100 milhões de pessoas não têm religião. 2,3% são ateus. E tem pessoas que estão com o coração endurecidos. Tem pessoas que estão amando os prazeres deste mundo e apostataram da fé. Irmãos, mas Jesus, ele veio, irmãos, ele nasceu, ele morreu pelos nossos pecados, ele nasceu na plenitude dos tempos. O seu ministério foi dos 30 aos 33 anos, e aos 33 anos ele morreu pelos nossos pecados para salvar a humanidade da condenação eterna, mas a humanidade ainda está com o coração endurecido. Há muitas pessoas que, às vezes você prega para ela está tão endurecido o coração, chega no momento ali que você faz o apelo, até levanta as mãos para o Senhor. Às vezes levanta até as duas mãos, mas não quer Jesus. Às vezes levantou para agradar o pregador, para agradar o pastor, o evangelista, mas não quer Jesus. Não quer Jesus. Não quer fazer um compromisso. Não quer deixar o mundo de pecado. Irmãos, nós temos que orar. Orar pela nossa nação, orar pelas nações, orar pela nossa cidade, para que esses homens ateus, eles passem a crer em Deus, para que essas pessoas que não têm religião, passem a crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, para essas pessoas que estão com o coração endurecido, para que o Espírito Santo de Deus venha quebrantar os seus corações, e para que essas pessoas também, que apostataram da fé, elas possam voltar para o caminho. Há muitas pessoas que apostataram. Pouco tempo atrás eu vi um rapaz que ele era bênção na igreja. Ele era bênção. Ele era um garoto cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje ele está no mundo. E quantos deixaram o caminho? Quantos eram bênção na igreja, eram cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da unção. Eram servos de Deus que orava e o milagre, irmãos, em nome de Jesus, Deus curava os enfermos. E estão no mundo de pecado. E quando o Senhor Jesus voltar, muitos vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei línguas estranhas. O Senhor Jesus vai olhar e vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Eu não vos conheço, porque, irmãos, nós temos que permanecer até o fim. Não adianta você ser crente. Eu tenho 20 anos de vida cristã e vou me afastar dos caminhos do Senhor agora e vou experimentar o mundo. Não, irmão. Ser fiel até a morte, dar-te-ia a coroa da vida. Se você não permanecer no caminho até o fim, se você não permanecer servindo a este Deus até o fim, você não vai ser salvo, não.
própria Bíblia garante ser fiel até a morte. A Bíblia nos ensina assim, e dar-te-ei a coroa da vida. Esses dois homens, Janes e Jambres, o que eles fizeram? Eles não permaneceram no caminho. Não permaneceram. Mas meu irmão e minha irmã, um dia nós vamos estar diante do Senhor no céu. E o servo que permaneceu, servindo a este Deus, até o fim. Quando nós chegarmos lá no céu, irmão, a Bíblia diz em Apocalipse que nós vamos entrar pelos portões das mansões celestiais. E quando nós chegarmos lá nos portões, eu creio que o Senhor Jesus, Ele vai nos recepcionar e Ele vai dizer assim para nós: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuís por herança o reino dos céus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Eu era estrangeiro, forasteiro, e me acolheste na tua casa. Eu tive doente e foste ver-me no hospital. Aí nós vamos dizer para o Senhor: Senhor, quando eu fiz? Quando eu fui visitar o Senhor? Quando eu visitei o Senhor? Quando eu dei de beber o Senhor? Quando eu dei de comer o Senhor? Quando, Senhor, eu visitei o Senhor no hospital? Quando eu acolhi o Senhor na minha casa? E o Senhor Jesus vai dizer: quando fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Igreja, vamos permanecer fiel até a morte. Vamos permanecer. Meu irmão e minha irmã, não deixa nada nem ninguém roubar a tua coroa. E eu concluo a mensagem. Igreja do Senhor Jesus, sempre nós vamos encontrar pessoas querendo nos desanimar. Nós vamos encontrar neste mundo pessoas querendo dizer para nós: deixe de ser crente. Por que você continua indo à igreja? Por que você continua servindo este Deus? Nós vamos encontrar sempre pessoas querendo nos tirar do caminho. Mas meu irmão, minha irmã, permaneça até o fim adorando, servindo este Deus. Porque o Senhor Jesus não tem prazer na vida daquela pessoa que deixou a mão, soltou a mão do arado. E muitos estão soltando a mão no arado e voltando para o mundo. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Muitas pessoas estão deixando, soltando a mão e voltando para o mundo de pecado. E quando chegar na eternidade, Deus ele vai julgar todos os povos, todas as nações. O salvo vai receber galardão. E o não salvo vai receber açoite, condenação eterna. Quando alguém te interrogar, ou quando alguém quiser te desviar dos caminhos do Senhor, permaneça firme. Não olhe para trás, não deixe o caminho. Quando alguém quiser te desviar do caminho, ou quando alguém fizer de tudo para você sair do caminho, permaneça no caminho, servindo a este Deus em espírito e em verdade. Porque, meu irmão e minha irmã, muitos estão apostatando da fé. Mas a igreja que irá morar no céu, a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor que está se preparando para morar no céu, a noiva do Cordeiro, ela não pode sair do caminho, ela não pode olhar para trás, ela tem que continuar, ela tem que permanecer no caminho, porque o noivo em breve ele vai mandar tocar a trombeta. E a trombeta vai ser tocada. E o noivo vai descer entre as nuvens dos céus e vai encontrar com a sua noiva. Mas a noiva tem que estar preparada para subir. Preparada. Estarão dois no campo, um será levado, será deixado. Estarão dois no moinho, um será levado, será deixado. Cuidado, meu irmão. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resiste ao diabo. Resiste todos os dias os prazeres do mundo. Negue a sua carne, morre para este mundo de pecado. Porque o diabo, irmãos, ele está bramando como leão buscando a quem possa tragar. E se possível for, ele vai enganar os escolhidos do Senhor. Não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa. Permaneça orando, jejuando,
examinando as Escrituras até o fim e combatendo o bom combate, um dia você vai encerrar a carreira e guardar a fé. E guardando a sua fé, quando você fechar os olhos aqui, você vai abrir os olhos na mansão celestial. Guarde a sua fé. O apóstolo Paulo, quando ele morreu, ele fechou os olhos aqui, ele abriu lá no céu. E eu vou encontrar com o apóstolo Paulo. Eu quero abraçá-lo, porque ele foi um herói da fé. Eu quero encontrar o meu Senhor que morreu por mim na cruz. Eu quero abraçá-lo também, porque ele poderia ter descido do madeiro, mas ele não desceu. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas não era possível Deus passar aquele cálice. O Filho tinha que morrer. O Cordeiro de Deus tinha que morrer por nós, pecadores. O Filho de Deus tinha que morrer pela humanidade. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, meu irmão, minha irmã, permaneça no caminho servindo a este Deus. Quero orar pela igreja. Quero orar por você. Nós vamos orar nesta noite.